lajadense, Marjorie Kaufmann, ela que é titular do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul, porque nós tivemos na última segunda-feira o lançamento do Plano Estratégico para as Ações Climáticas do Proclima 2050. E como a gente está sendo impactado, né, pelo clima, pelas ações diferentes, com muita chuva aqui no sul do Brasil, com seca no norte, e certamente é sobre tudo isso que a gente vai falar agora com a Marjorie Kaufmann. Tudo bem, secretária? Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Boa tarde. Boa tarde, Ling. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estarmos reunidos aí mais uma vez. Eu achei engraçado que estavam citando a secretária de Saúde, então meus colegas estão todos por aí atuando em outras frentes. Que bacana, que legal. Secretária, a gente fala de um plano de estratégias para as ações climáticas desse Proclima 2050. O que a gente pode falar mais, exemplificar como na prática isso vai acontecer? Então, nós iniciamos essa semana, na segunda-feira, nós apresentamos a nossa agenda 2050 com essas estratégias ancoradas em alguns pontos principais. A apresentação das estratégias, ela trouxe como principal insumo colocar que o Rio Grande do Sul faz, ele não está perdido dentro de ações pontuais deste ou de outros governos, mas ele traz uma estratégia linkada e construída a partir de 2010, quando o Rio Grande do Sul institui a sua política estadual de mudanças climáticas. Lá dentro, ele tem a previsão específica de ter fóruns de discussão, como o Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas, e os projetos que estão desenhados, eles estão em 4 principais eixos: a transição energética, a redução de emissões de gases de efeito estufa, a educação ambiental e a adaptação e resiliência climática. Então, dentro do plano, é possível vislumbrar as nossas iniciativas, como é o caso do hidrogênio verde, que nós já falamos em alguns momentos, que é uma nova promessa de combustível para reduzir as emissões, substituir os combustíveis fósseis por hidrogênio verde. A questão do monitoramento da qualidade do ar e destas nossas emissões dentro do projeto Ares do Sul. Os compromissos que o Estado assumiu, e recentemente nós assumimos, em conjunto com os estados do Sul e Sudeste, o compromisso de plantio de 100 milhões de mudas para que pudesse fazer parte da mitigação. O projeto de adaptação de bacias hidrográficas, e o Vale tem, muito interessante, o corredor ecológico do Rio Taquari, que trabalha com isso, com a recomposição das margens e tudo mais, que são importantes também para evitar eventos mais severos, além do roadmap climático, que é uma ação do governo do estado em conectar a nossa assessoria do clima a cada município. Mas todas essas ações que eu falei até agora, elas são específicas dentro da mitigação, que é poder compensar o que se emite, o que se captura, dentro da redução com novas práticas, como agricultura de baixo carbono, substituição de combustíveis. Mas o que nós vimos no Rio Taquari nos últimos meses, e também anterior, no início do ano, em Caraá, se remete exclusivamente à adaptação e à resiliência, que precisa de planos muito imediatos. Então, ali dentro, a gente tem ações, e entre elas, a principal que foi anunciada na segunda-feira foi a criação de um comitê permanente, de um gabinete permanente de crise para desastres oriundos de ações de mudança climática. Esse comitê é o que todos viram funcionar desde o que aconteceu aí no Vale do Taquari, que era aquelas secretarias, que é o caso da minha secretaria, que estavam responsáveis pelo reestabelecimento ou as orientações para o reestabelecimento da água, da luz, da internet. Depois, as secretarias que trabalharam na assistência social, no apoio, no auxílio às famílias que estiveram atingidas, e também
coordenando a questão do recebimento dos insumos, das roupas, dos alimentos e tudo mais. Depois a Secretaria de Habitação, que tem trabalhado muito fundamentalmente na reconstrução das cidades, naquelas pessoas que vão precisar de novas moradias, além da defesa civil. Então, este gabinete de crise, ele institucionalizou e de forma permanente as conexões, os fluxos que o governo do estado tem que ter internamente dentro das suas estruturas do executivo, não só secretarias, mas também a Casa Militar, onde está a defesa civil, para que a gente tenha ações pré-desastres, no desastre e pós-desastre. E, além disso, esse comitê conta, esse gabinete conta com 2 comitês, 2 conselhos. Um conselho que vai ouvir a sociedade civil e outro conselho que vai ouvir as instituições, as universidades, que é um conselho científico. Nos moldes do que aconteceu para o Covid, a ideia do governo do estado atual é instituir este gabinete, que este gabinete esteja permanentemente conectado para que quando haja alguma situação extrema, e aqui a gente tem falado muito de desastre, de excesso de chuvas, mas a gente teve um grande desastre da escassez hídrica, que ocorreu nos 3 primeiros anos e que avançou e molestou demais o estado do Rio Grande do Sul. Então, este gabinete de crise, ele está amparado dentro das estratégias de mudanças climáticas que foram apresentadas na segunda-feira, em especial dentro da temática de adaptação e resiliência, que nada mais é do que sobrevivência. Certamente, o Proclima 2050 levou muito em consideração o marco regulatório do saneamento básico, que é para 2033, que é mais perto, né? Nós estamos falando de 2050, tem bastante tempo até lá, mas é sempre importante se planejar, né? Especialmente a questão aí das ações do ser humano, do clima como um todo e nos prepararmos, né, para enfrentar quando acontecer. Mas de que forma que está ligado o marco regulatório com o Proclima? Como é que vocês estão trabalhando também a questão do saneamento no Rio Grande do Sul dentro desse novo projeto? Então, a questão do saneamento, ela inclusive impulsionou algumas ações que nós tivemos, e a primeira dela não é a privatização da Corsã, vou falar dela também, mas um dos projetos que nós temos que iniciou no ano de 2020 é o projeto de revitalização de bacias hidrográficas que eu mencionei anteriormente. Ele iniciou na bacia do Gravataí e do Sinos, porque são os rios estão entre os 10 rios mais poluídos do Brasil. E a ação da revitalização de bacias, ela busca dar qualidade a esse recurso hídrico. Nesta linha também, a privatização da Corsã buscou uma maneira de oferecer um serviço mais eficiente, mais veloz para a população e principalmente atender aqueles regramentos que vieram com o marco do saneamento através da possibilidade e da disponibilização da abertura do privado para executar esse serviço básico. Acho que foi nesse final de semana que eu recebi uma mensagem que no litoral do Rio Grande do Sul, 170 obras importantes de infraestrutura já estavam finalizados desde que a EGEA, então, assumiu a titularidade da companhia. E quando eu leio esse tipo de notícia, eu penso que a gente acertou no sentido de conseguir entregar esse serviço de maneira mais rápida e que, sim, faz parte das ações de mudanças climáticas e redução, porque, na verdade, eu sempre repito isso, as mudanças climáticas, elas são elas têm uma ocorrência natural no planeta Terra, mas elas têm sido intensificadas pela ação do homem, e a ação que usa os recursos naturais de forma não tão consciente ou de forma mais invasiva a ponto de impactar. A falta de saneamento impacta demais a qualidade de vida, demais a questão ambiental e, por óbvio, ela acaba estando englobada em tudo isso.
Marjorie, você citava antes uma série de ações que serão feitas por conta do Proclima 2050. Essas ações, elas têm um prazo definido para que aconteça, ou a partir dessa data de 2050 elas vão começar a sair do papel e ser colocadas em prática? Não, as ações elas iniciaram, muitas delas iniciaram lá em 2010 e nós já estamos mapeando. Então elas já estão acontecendo, elas não dependem. O Proclima 2050, ele é utilizado como um ano importante, um marco importante, porque neste ano, de acordo com os compromissos assumidos pelo Brasil, junto à Conferência das Nações Unidas, as nossas metas, né, nossas NDRs, elas dizem que em 2050 os países terão que ter, e o Brasil assumiu isso, emissão líquida zero, que quer dizer que tudo que eu produzo eu vou precisar capturar, resgatar de alguma forma, seja com a manutenção de ambientes naturais que capturem esses gases excedentes, seja com a redução das atividades que mais emitem, então aí a importância da transição energética, que traz novos combustíveis para o transporte rodoviário, que é um dos principais vilões mundiais e também brasileiros e gaúchos, novas técnicas agrícolas, nosso segundo ponto de atenção, e eu até diria o nosso primeiro, antes mesmo da transição energética e da parte do transporte, é a alteração de uso do solo para a atividade agrícola. A atividade agrícola tem atribuído grandes emissões, principalmente quando a gente fala em desmatamento, que não é o caso específico do Rio Grande do Sul, é mais voltado para a Amazônia, mas o desmatamento, a alteração do uso do solo, agregado a práticas agrícolas muito primárias, tem uma emissão muito grande. Então, nós temos o Plano de Agricultura de Baixo Carbono, que foi instituído aqui no Estado, através de um decreto em 2013, e que este ano nós lançamos novas metas, que é o quê? Plantio direto, rotação de culturas, irrigação, atividades que mantenham as culturas vegetativas, porque o que captura o CO2 do ar é nós mantermos as áreas vegetadas. Então, essas técnicas também já estão sendo implementadas, mas vão ser intensificadas nos próximos anos. E o Proclima, ele traz também uma possibilidade real de visualização de que o Estado está comprometido e, mais do que isso, que nós temos projetos que estão aptos a receber investimentos. Eu sei que no dia de ontem e anteontem, na terça-feira, eu estive com uma equipe do BRDE e do Banco Mundial em Porto Alegre, e sei que ontem eles estiveram numa comitiva percorrendo a região do Vale do Taquari para identificar quais são as fragilidades. O que eu apresentei para eles na terça-feira, além desse nosso mapa estratégico, que é um documento macro, foi as necessidades para adaptação e resiliência imediatas, que são estudos na escala da revisão das nossas fragilidades, ou seja, de quanto que nós precisamos melhorar nos monitoramentos e na previsão das áreas que são impactadas, revisão dos nossos planos de contingência, que é quando começa a subir o rio, o que as pessoas precisam fazer, para onde elas precisam ir, quais são os gatilhos que serão ativados, que estão dentro do gabinete de crise, e ainda a revisão do nosso olhar sobre os nossos planos diretores, para que a gente possa cada vez mais afastar as pessoas dessas zonas de risco. Então, eles estiveram na comitiva avaliando o que o Vale precisa nesse momento. E não é só investimento econômico, é assistência técnica para a gente saber quais são os projetos que precisam ser catalisados, como é que nós vamos montar esses projetos, porque eu tenho certeza que esse momento muito ruim nos trouxe as oportunidades necessárias para o mundo enxergar que nós precisamos de ajuda econômica, aí eu estou falando. Então, muitos estão se disponibilizando, muitos fundos, muitos bancos, mas o que me preocupa é que nós precisamos ter a capacidade técnica de dizer aonde que nos falta ou o que pode ser feito para minimizar esses efeitos dos desastres. E nessa mesma linha, eu falo para vocês de forma virtual, eu estou na cidade do Panamá, participando da Semana do Clima da América Latina e Caribe,
E neste local aqui eu fui convidada para falar da governança entre governo federal, estadual e municipal e da disruptura para fontes de financiamento. Então, hoje de manhã eu participei de um painel que falei exatamente o que nós estamos conversando aqui, quais são os projetos, quais são as estratégias e garante comprometimento do Estado, porque isso é uma condicionante para a gente receber investimentos. E agora à tarde, a solicitação foi para que eu falasse para 3 bancos internacionais em quais são os projetos que estão aptos para receber investimento imediato, e eles têm um interesse extremo em projetos municipais. Então, como é que o governo do Estado do Rio Grande do Sul vai atuar? Apoiando os estados e ajudando a costurar tudo isso, porque não de nada adianta ter um ótimo projeto para Lajeado, para Estrela, se Mussum, se Santa Teresa não estiver conectado. Nós não somos divididos por limites geográficos de municípios, de estados ou de países. A ação, os efeitos do clima, eles independem desses limites, e só se nós estivermos todos conectados. Então, mandei uma mensagem, inclusive, para os prefeitos que se reuniram com essa comitiva, dizendo que nós estamos presentes, nós estamos à disposição, mas que mais do que os municípios precisarem do Estado, o Estado precisa dos municípios, para que os municípios possam, em conjunto, promover políticas que de fato sejam efetivas e que daqui 5, 10 anos a gente já esteja com sistemas que controlem ainda mais. E também aqui quero aproveitar o espaço para dizer que nós tivemos uma devastação extrema da parte de infraestrutura, nós tivemos uma devastação muito significativa no número de pessoas que, infelizmente, acabaram perdendo a vida, mas nós tivemos sistemas de alerta e de salvamento que evitaram que essa tragédia, do ponto de vista humanitário, fosse ainda maior. Eu espero que daqui 5 anos a gente não perca, ou se houver imediatamente agora, nos próximos meses e próximos anos, cada vez a gente reduza em grau significativo a perda de vidas. Esse é o nosso objetivo número 1, a sobrevivência das pessoas, e depois que a gente possa estar com as cidades melhor adaptadas, principalmente nessas áreas vulneráveis. É muito importante esse tipo de planejamento, esse tipo de estruturação, mas pensando de forma regional, quem sabe ali na frente de bacias, né? Algo que seja mais voltado para a bacia do Taquari, outro para a bacia do Guaíba, outro para a bacia, enfim, de outros rios aí, porque hoje em dia as informações elas chegam meio que gerais e muitas vezes se tem dificuldade quanto a isso. Agora, em 1 minuto, se possível, Marjorie, e você fala desses projetos todos que estão sendo feitos, mas você já viu avanços, porque em meio àquela catástrofe você esteve aqui em Lajeado e nos concedeu uma entrevista naquele domingo, quando o Geraldo Alckmin esteve em Lajeado também. Você falava que precisava melhorar o sistema de alertas e também de monitoramento. Nesse período de menos de 2 meses, já viu avanços? O que nós organizamos a nível de estado, e não só de estado, de CODESUL, que é Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Nós já estamos reunindo secretarias de meio ambiente e defesa civil para que a gente possa criar uma sala conectada entre esses estados e nós possamos ter mais precisão. Naquele momento, eu lembro que eu falei que nós estávamos com o contrato da sala de situação em renovação, então nós já estamos estudando como fazer melhor estes alertas de palpável do que está acontecendo para o município já lá como um produto. A gente ainda não tem entregas prontas, mas a gente já tem essa conexão com os estados do CODESUL, já tem também bastante avançado conversas com a Univates e com o IPH, que vão nos subsidiar para que a gente consiga melhorar esse sistema de entregas como um todo. Então, eu acho que a catástrofe ela serviu para isso, e o que você falou aqui, Ling, de fazer projetos para várias bacias, a tragédia nos faz estar, em primeiro lugar, na bacia que vai ser olhada no ponto de desastres ambientais por excesso de chuva.
Então, o pessoal do Banco Mundial falou isso, de bacias, e a gente falou muito disso. Será que não tem que dragar ou fazer bacias de contenção? E à época eu falava da quantidade de chuva e que nem a muralha da China seguraria aquela chuva. E ontem nós falamos novamente isso. Foi muita chuva, mas só um estudo feito por especialistas que vão trazer a topografia, a velocidade e a disponibilidade hídrica, que vão poder dizer exatamente. Então, eu quero frisar aqui que a gente precisa de especialistas e não de ideias, sugestões vagas. A gente precisa de ciência nisso. E eu acredito que o Banco Mundial vai disponibilizar isso, porque já falaram em disponibilizar não só verba, mas especialistas em desastres que percorreram o vale durante o dia de ontem. Ótima notícia. Marjorie, muito obrigado por nos atender. Então, está no Panamá, nem sabíamos, né? Já falamos com a Marjorie em outra oportunidade. Vários lugares. Ela estava em Israel, estava indo para o Egito, né? Participar da COP também. Então, hoje no Panamá. Muito obrigado por tirar o seu tempo aí e conversar com a nossa audiência. Tá certo. Obrigada. Boa tarde a todos. Uma boa tarde. Secretária Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul, Marjorie Kaufmann, conversando conosco, falando especificamente do lançamento do Plano Estratégico para Ações Climáticas do Proclima 2050, mas também algumas ações que serão tomadas ou precisam ser tomadas no Rio Grande do Sul